Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui, que a gente possa cada vez mais aprender, ter esse momento de aprendizado, né, do mundo digital. Se você está começando agora no digital, né, se sente perdido ou perdida, então essa live é para você. A gente vai dar uma ênfase junto com a Martinha, que já chegou. Tiago Holanda também, seja bem-vindo. Então vou chamar a Martinha para estar junto com a gente. Olá, Martinha, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Você está me vendo e me escutando bem? Sim, vendo e escutando. Então, hoje é uma noite especial, né? uma noite de compartilhar aprendizados. A gente ficou muitas curiosidades e algumas coisas para a gente poder falar, né, da live anterior. Então, hoje a gente vai continuar, né, nesse bate-papo sobre o copywriter e por que é tão urgente assim essa profissão. E retomando alguns pontos, né, da live anterior, essa questão, né, o que a gente falou sobre o que é copywriter, como se tornar copywriter. Roquinha, seja bem-vinda. Falou a questão o principal objetivo de copywriter, né, como elaborar algumas estratégias em relação à própria profissão copywriter e também trazendo, na verdade, a gente falou um pouquinho, mas deixou no ar, né, a questão de ganhos, né? Então a gente vai falar nessa live um pouco mais e nessa live de hoje a gente vai falar um pouco mais de gatilhos mentais. Por que no copywriter é tão importante nessa construção desse texto ter esses gatilhos mentais? A gente falou na live anterior, Folhagem, seja bem-vindos, que a boa parte da construção do texto é a parte emocional. Então, você que ou está pensando em ser copywriter, ou então você quer lançar mão dessa ferramenta, você saiba que essa ferramenta ela tem o objetivo de atingir mais o lado emocional. Nós, seres humanos, somos conduzidos mais por 85% da parte emocional e 15% das nossas decisões e hábito do dia a dia 15% é o racional. Então, na hora que você estiver construindo isso, você precisa atingir esses 85%. O que é que vai fazer a diferença na ação final? E a gente vai entender, né, na verdade, a gente vai enfatizar essa questão para você fazer com que essa pessoa seja levada à ação, você precisa atingir isso. Porque todo o texto é para levar a uma ação. Né? E quando a gente fala de marketing, geralmente é uma ação talvez de compra ou então de fortalecer uma marca. Então, assim, essa noite a gente vai estar falando um pouco mais dos gatilhos, como otimizar a questão da página, a questão de alguns pontos importantes nessa construção desse copyright, dessa construção desse profissional, né? Até que ponto, né, a gente pode... É tão importante ter alguns pontos nessa direção. Aí eu vou passar a fala para a Martinha, para ela se apresentar, para as pessoas que não conhecem ela. Seja bem-vinda, gratidão pela disponibilidade. Obrigada, doutora Anderson. Boa noite, gente. Eu sou Marta Lopes, sou pedagoga, estou empreendendo como artesã e para mim é um prazer, uma satisfação mais uma vez estarmos aqui juntos para compartilharmos esses conhecimentos que são muito importantes, né? Uma coisa que ficou da live passada, que nós vamos tratar hoje, é justamente a questão
dos ganhos que um copywriter tem, né? Eu achei bastante interessante aí. Quero instigar você a ficar até o final dessa live para você poder saber quanto é que está ganhando um copywriter, né? Um profissional. O freelancer também não está ganhando mal, não. E entre outros conhecimentos que a gente vai trazer que são importantes para você fazer uma copy de sucesso, né? Será que a gente consegue fazer uma copy perfeita, doutor Wilson? Uma copy que vende? Será que só vende quando tem a copy? Será que só vende com copy? Será que toda copy vende? Então, são perguntas aí que a gente quer lançar para você já ir pensando, né? E fica muito com essa ideia assim, não, o copyright vende, né? Toda copy vende. Vamos ver aí como é que as coisas vão acontecer. Então, né, eu vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Nilson Moraes, sou psicólogo clínico, né, faço treinamento de empresas, sou coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental. Amante do marketing digital e empreendedor digital. Lopes, seja bem-vindo também. Né? Cátia também. Amém, amor. Então, assim, então nessa noite a gente vai estar né, falando quais são os erros né, mais comuns que as pessoas podem cometer nessa direção. Né, a gente precisa, para a gente acertar, a gente precisa saber que a maioria está errando, para não cometer o mesmo erro. A gente tem duas formas de aprender algo. Uma é pela nossa experiência e outra pela experiência dos outros, né, que já estão errando, então eu já vou aproveitar, vou aprender e não vou cometer aquele erro. Então a Martinha vai estar falando um pouquinho sobre isso, né, quais são esses possíveis erros aí que uma pessoa pode cometer como copywriter, né, ou alguém que quer se lançar ou quer usar essa ferramenta. Justamente, você falou aí sobre a questão dos erros. Para a gente acertar, a gente também precisa errar, né? Sim. Grandes profissionais do copy hoje, de empresas muito conceituadas, né, no copywriting, os profissionais falam que erraram bastante, levaram 5, 6 anos fazendo a coisa de forma errada, fazendo copy, aplicando copy de forma errada. E aí, quando descobriram finalmente, não, agora a gente vai engatar, e aí eles conseguem levar aí vários projetos avante, né? Simultaneamente conseguem fazer campanhas aí de projetos ao mesmo tempo, né? De várias empresas. Então, sim, eu queria compartilhar com vocês agora sobre os erros mais comuns, né? Então, todo mundo comete erros, tá certo, gente? Não é porque é um profissional de copy que vai ser alguém perfeito, né? E a gente vai começar justamente pelo português, né? O copywriter, ele precisa dominar as técnicas da língua portuguesa, né? Ele precisa escrever um texto que tenha uma coesão, uma coerência, né? Os verbos precisam estar em concordância, então ele precisa trazer um texto de qualidade. A primeira coisa é o português, tá? Antes dele pensar e fazer aquela cópia de sucesso que vai vender, né? Então, depois que ele escreve o texto dele, é importante que ele espere ali 30 minutos. Por quê? Porque a nossa mente vicia. Se ficar muito tempo ali na frente do computador, né? Quantas pessoas já fizeram isso? Você está fazendo um trabalho de conclusão de curso, uma TCC, ou um texto, né? Qualquer que seja. E aí você demora muito tempo ali na frente do computador, daqui a pouco você não está mais enxergando os erros, né? Você não consegue mais identificar, porque a sua mente já está viciada, num termo assim, usual, né? Sim. Então, esperar uns 30 minutos para depois olhar se tem erro de pontuação, de digitação, de concordância, ou se tem palavras repetidas, né? E assim você vai conseguir evitar essa questão do erro no conteúdo, para não sair palavras erradas, né? Outra questão, produzir um conteúdo muito técnico, né? Então, é importante que é muito comum essa questão
Então, eu vou continuar. Certo. Então, em relação aos conteúdos muito técnicos, né? Então, as pessoas ficam com aquela imagem na mente de que ela tem que escrever uma comunicação corporativa tradicional, né? Um texto denso, pesado, né? E isso não é uma coisa legal. Na verdade, o que o copywriter precisa fazer, ele precisa saber que vai depender, essa linguagem que ele vai utilizar, vai depender do perfil do público e do cenário que esse perfil está inserido, né? E nos últimos anos, as empresas elas têm buscado utilizar uma linguagem mais humana, algo que traga mais proximidade, né, da pessoa que está lendo. Então, o copywriter, ele deve facilitar, deve tornar, né, ele deve fazer a copy de forma que a leitura fique de fácil entendimento, ok? Outro erro que é muito comum é exagerar nos benefícios do produto, né, ou do serviço. Então, assim, quando a pessoa procura um produto ou serviço, o que ela quer, na verdade, é uma solução ou uma transformação, né? E o conteúdo que o copywriter produz, ele deve ser capaz, né, de conquistar esse cliente, de fidelizar esse cliente, né? Ele deve ser capaz de converter os visitantes do seu blog, né? Fazer com que eles possam, de fato, fazer com que aquela copy, né, torne aquilo numa conversão. Ok? Outro erro muito comum, né, que acontece muito, é não cativar o leitor, né? Então, o copywriter, ele precisa perceber, né, ele precisa analisar os resultados, fazer testes e testando, e não parar numa técnica, numa tática, e dizer, não, eu vou usar essa tática para sempre a mim, e não se acomodar ali, achando que essa técnica sempre vai funcionar, né? E isso pode ser um tiro do pé, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque as tendências, elas vão se renovando com o tempo, e o seu leitor também vai se modificando, vai se transformando, né? Então, se você não modificar, né, o seu conteúdo, a sua forma de escrever o seu conteúdo para cativar o seu leitor, então você vai ficar para trás. E esse leitor, ele não vai mais se sentir atraído por essa cópia, né? Outro erro que é muito cometido é apostar em clichês, né? Então, a copy, ela tem que ter essa linguagem mais humana, que aproxima, né, que cria essa conexão, né? Então, eu vou encher minha copy de clichês. Não necessariamente, né? Então, não aposte em clichês, né, porque os leitores, eles já estão acostumados, familiarizados com conceitos que já foram muito, muito batidos, né? O conceito do gatilho da escassez, o gatilho da urgência, da exclusividade, né? Que ele vai olhar e vai dizer assim, não, isso aí é discurso de venda, né? E aí não é muito legal. Então, eu queria só acrescentar aqui também, Wilson, sim, sobre os 3 elementos, tá certo? Os 3 elementos que são muito importantes quando o copywriter vai fazer uma copy, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, né, o copywriter vai lá e acha que fez tudo certo. Eu fiz tudo certo e não está funcionando. O que está acontecendo, né? E aí, a copy, para ela poder funcionar, segundo os especialistas, ela precisa ter 3 elementos, tá certo? Precisa ter público, oferta e estratégia, tá certo? Então, assim, se esses três elementos não estiverem alinhados, né,
então os seus resultados também não terão alinhamento, ou seja, você não terá um bom resultado. Né? E em 99% dos casos, o problema não vem da COP, né? Mas dessa combinação errada. Né? E aí, quando o proprietário da empresa, o dono da empresa, né, da ideia do produto, ele é a pessoa responsável por esses três, pelo alinhamento dos três elementos. Né? Ele sabe quem é o público dele, tem que saber qual é a oferta que ele vai fazer, tá? E qual a estratégia que vai ser utilizada. Então, ele não pode delegar isso a um copywriter, a não ser que esse copywriter seja mais experiente do que ele, tá certo? E conheça, assim, a empresa a fundo, né? Então, o dono da empresa, ele tem que ter propriedade para poder fazer essa primeira parte, que é o alinhamento dos três, e então entregar esse alinhamento para o copywriter, né? E aí, quando você tem essa combinação dos três elementos, então você tem um sucesso, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber se existe alguma coisa que é vendido sem copy. Alguém sabe me responder? Doutor Whindersson? Tem alguma coisa aí na nossa vida que a gente vende sem copy? Só uma dúvida. Vocês estão escutando a minha voz, mas não a minha imagem? Isso, justamente. Entendi. Será que a gente pode viver sem copy? Eu quero saber, assim, se tem alguma coisa que é vendida sem copy. Uma boa pergunta. Você que está assistindo aí. Participação do pessoal aí. Eu quero ver agora quem é que vai. Gente, o que a gente vende sem copy? Você chega no lugar e compra, não tem lá uma copy maravilhosa, compre isso aqui e tal, porque tá assim, tal, abalante, sabe, bombástico, galáctico, né? Água, a gente compra água sem copy. A gente compra gás sem copy, tá certo? O carro da Brasil Gás pode rodar aí de dia e de noite, né? Mas você compra, né? Você compra comida sem copy, né? Um exemplo aqui, pão. Pão, você compra pão sem copy. Roupa, comida, enfim, né? E o que acontece? Na verdade, assim, qualquer coisa é vendida sem copy, né? Qualquer coisa. Inclusive, os especialistas falam assim, eu já vi a pessoa fazer uma copy horrorosa e mesmo assim ter uma campanha de sucesso, conseguir vender, enfim. Né? E aí, por exemplo, a questão do pão, né? A gente pode pensar assim, o copyright ele não é essencial para vender. Né? Pode ser uma coisa chocante, mas é algo que é interessante da gente pensar, né? Porque tem várias coisas que são feitas são vendidas sem copy, né? Mas, por exemplo, a copy, no caso do pão, por que ele vende ali sem copy? Porque ele já tem o alinhamento dos três elementos. Ele tem estratégia, que é o ponto de venda, tá certo? Ele tem o público, que é você que vai comprar o pão, tá? E ele tem a oferta, compre pão quentinho, sei lá, 5 pães a R$2, a R$1, não sei, né? Então, o alinhamento das três vai vender mesmo sem a copy, tá? E se você alinhar as três, a sua copy será uma copy de sucesso, né? Depois que você alinha aí, qualquer copy vai vender, tá certo? Aí ele dá um exemplo que eu achei assim, muito interessante, né? Ele vai falar assim, que a copy ela é o catalisador, né, da venda. Ela não é o que faz a venda acontecer, mas ela é o que vai impulsionar para que a venda aconteça, né? Vai causar em você, vai acelerar esse processo de fazer você querer quando você ainda não quer, de fazer você desejar aquilo que você ainda não sabe que tem necessidade. Né? Eu achei muito interessante. Ele dá esse exemplo. O pão você vende sem copy, tá certo? Vamos dizer, pão da padaria, você vai na padaria, vai lá, compra seu pão tranquilo, você não precisou, né, de uma copy para poder comprar. Agora, se você inventar um pão de R$200, né,
um pão de R$ 100. Esse pão de R$ 100, ele tem que ter uma copy bem feita. Você precisa dos 3 elementos alinhados, senão esse pão de 200 e de R$ 100 você não vai conseguir vender. Tá certo? Então, eu queria passar agora a fala para o Dr. Whindersson, para ele continuar aí sobre a cópia perfeita, né? Será possível, gente, a gente fazer uma cópia aí perfeita, maravilhosa? Então foi levantado alguns pontos aqui que você que está assistindo já pode pensar se existe cópia perfeita. Né? E se não tiver perfeita, entre aspas, o que é que você pode melhorar? E pensando nisso, né, tem até uma figura bem interessante, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, né? O nome dele é David Engevy, né? É um dos pais da propaganda moderna, né? Ele criou a campanha mais famosa, né, em 1957, e um texto com apenas 607 palavras, e um título arrebatador, né, escolhido por meia dúzia de redatores. Então, assim, às vezes não precisa ser uma coisa muito grande, mas às vezes algo muito sucinto, mas que tem um impacto, né? E o título era mais ou menos assim: a 60 milhas por hora, o barulho mais alto do novo Rolls Royce vem do relógio eletrônico. Então, isso foi o título, né? E a cópia. Isso elevou o status da marca e dobrou as vendas do veículo no ano seguinte. Então, assim, né? Isso é verídico, é uma coisa, né? A gente entende que uma frase, um título, ele tem um poder de impactar. E por que essa copy ser teve um impacto tão grande assim, né? A gente vai pensar em alguns elementos em relação a uma copy precisa estimular uma criatividade, né? Precisa ser muito criativa, ela precisa criar uma autoridade, ela precisa também, quando fala de autoridade, que faça análise da fonte, seja a questão, por exemplo, de um jaleco branco, suscita o quê? O médico. E o médico que ele fala, ele tem... o que ele fala, a gente tem uma tendência a seguir, não pensar muito. Então, é uma pessoa, ou então por exemplo, se uma pessoa fala assim, eu tenho 20 anos de negócio, eu tenho 20 anos de tradição, ou seja, isso faz com que leve para essa pessoa uma segurança, que por ela ser tão bem sucedida, por isso que ela está há 20 anos no mercado, porque já tem um respaldo, as pessoas já conhecem. Um outro ponto que seja objetivo, né? Certificar que você está falando realmente para esse leitor, o que ele realmente quer, o que ele precisa escutar ou ler. E essa parte, né, dessa questão, né, quando a gente fala em uma copy perfeita, a gente pode pensar em que área a gente pode usar. A gente pode usar na área de vendas, na parte de propagar uma marca, né, de solidificar. A gente pode usar até numa conversa, a gente tem a condição de usar um copyright, essas estratégias, né, apesar de não ser escrito, mas na fala também, né, no vídeo que você faça, vendendo algo, promovendo algo, você também vai usar essa copy, né, perfeita. Então a gente vai estar falando um pouco mais agora de gatilhos mentais, né? Quais são os gatilhos mentais nessa estrutura
dessa cópia, que seria quais são os pontos que a gente vai precisar trazer, incluir nessa cópia. E aí eu vou passar um pouco a fala para a Martinha, para que ela traga alguns pontos desse gatilho, e a gente vai, né, complementando ao decorrer da live. E isso é importante a gente ir pensando sobre essas questões, né? Existe cópia perfeita, né? É possível fazer uma cópia perfeita? Ou qualquer cópia vende, né? São perguntas que a gente quer deixar no ar para você ir pensando. Mas também é importante ir considerando que esses elementos que a gente vai trazendo são elementos que vão contribuir, que vão colaborar para que a sua cópia ela ganhe uma qualidade, uma notoriedade, né? E que você possa ir, fazer uma cópia de sucesso, né? No caso dos nossos copywriters, né? Então, em relação aos gatilhos mentais, eles são importantes no sentido de trabalhar a mente, né? Eles são utilizados no texto de forma que eles vão trabalhar a pessoa para poder, no final, gerar conversão. É o objetivo que a gente tem, né? Então, por exemplo, o gatilho da urgência, né? Então, é muito comum a pessoa querer procrastinar, não, amanhã eu vou, depois eu faço, tal. E aí, o que acontece? A cópia, ela vai instigar essa pessoa para ela tomar uma atitude rápida, né? Fazer uma ação e essa ação gere uma conversão, né? Então, um exemplo aqui, quer se tornar um freelancer de sucesso, hoje mesmo, ainda hoje, clique aqui e saiba mais. Então, está instigando a pessoa para uma urgência, o momento é hoje, é agora, né? Então, é um gatilho importante que é utilizado para a elaboração de um copy. Gatilho da conexão, é muito comum que haja um distanciamento entre o leitor e a pessoa que está, a empresa ou o produto, né? Então, é importante que o copy seja feito utilizando elementos que vão trabalhar a conexão, vai fazer com que o leitor ele se sinta mais próximo daquele produto ou do serviço, né? E aí ele vai deixar de ver você como um simples vendedor, né? E passa a te enxergar como um aliado de sucesso. Então, veja um exemplo, né? Veja como as pessoas comuns se tornaram freelancers de muito sucesso, né? Dizer, poxa, realmente esse conteúdo aqui é importante para mim e isso vai contribuir para que eu seja também um freelancer de sucesso, né? Especificidade, né? Então, é preciso que a sua copy, ela traga um prazo, uma definição, né? Quais serão os próximos passos que o leitor vai fazer, né? Para poder executar aquela ação. Então, 7 dicas para você escrever aí a copy perfeita, né? 5 dicas infalíveis para você conseguir aí bombar seu Instagram de seguidores, né? Clica aqui e saiba mais. Então, a questão de você trazer esses números confere, então, desperta, né, o gatilho na pessoa, e aí ela vai ficar vai se deixar levar, né? Ela vai ser conduzida, né, para fazer a ação que você deseja. Gatilho da transformação, né? O que é que o nosso leitor espera? Ele espera justamente uma mudança. Então, depois que eu ler esse texto, depois que eu ler essa copy, né, alguma coisa vai mudar, né? Ele quer a transformação, ele quer uma mudança, né? Então, o texto ele precisa deixar claro isso de que vai realmente acontecer uma transformação, né? E, por exemplo, descubra agora como se tornar o profissional de marketing mais desejado do mundo, né? Então, você já é um profissional do marketing, mas você não está aí tão 100%, né? Tão bombando de sucesso. E aí quando você vai ler aquele texto, aquela produção, você pode se tornar aí pode se transformar no mais desejado
do mundo, né? E, por último, eu gostaria de trazer o gatilho da exclusividade. Gente, a web está cheia de conteúdos, né? Muito conteúdo, muito. Às vezes a gente entra na internet e vê tanta coisa assim que parece que está tão repetida, que aquilo é tão cíclico, né? Então é importante que o copywriter ele trabalhe com o gatilho da exclusividade. Quem não gosta, né, de uma coisa exclusiva, de uma coisa única, não é verdade? E aí você vai apresentar um conteúdo que não tem nenhum atrativo, nada que chame a atenção, né, desse leitor, né? Então, um exemplo, o que é Instagram? Saiba mais. Eu não senti nenhuma emoção, não vi nada de exclusivo, nada que chame a minha atenção para que eu vá querer saber, descobrir o que é o Instagram, né? Mas se eu tenho um outro texto, né? O que é o Instagram? Interrogação. Saiba a opinião dos maiores especialistas, né, das redes sociais, que eles estão falando sobre o Instagram. Clique aqui e saiba mais. É bem diferente, né? Bem diferente porque você traz essa questão da exclusividade. E aí, dando continuidade, eu vou passando a bola aí para o Dr. Whindersson, que vai complementar com outros gatilhos mentais que também são importantes quando se produz uma cópia. Então, continuando, né, o que a Martinha estava falando, vamos dizer assim, que o papa dos gatilhos mentais é Robert Cialdini. Ele tem um livro chamado As Armas da Persuasão. Então, no livro ele fala, a gente vai estar falando aqui 11 gatilhos, mas ele fala que existe 6 principais. E um deles, né, eu vou estar falando dele agora, que é o gatilho da reciprocidade. O que quer dizer a reciprocidade? É um dos mais poderosos, porque quando a gente faz algo por alguém, a gente se sente na obrigação de retribuir. Então, quando, por exemplo, aquela questão, em termos práticos, né, vou citar isso aqui para que a gente possa já começar a se aprofundar no conceito. Então, você está passando na frente de uma loja de cosméticos e uma das vendedoras vem e te dá uma amostra grátis. Aí você o quê? Se sente na obrigação, na pior das hipóteses, dá atenção para ela. Nem que não seja para comprar, mas pelo menos dá atenção para ela, para ver o que ela tem a dizer. E nesse momento, quando você abre e escuta, possa ser que o que você vai escutar seja muito bom para você vai lá e compra. Mas assim, algo muito simples reflete, né, nessa questão do conceito, da reciprocidade. Então, é tudo aquilo que você, por exemplo, a questão de quando você vê na internet, aí você vê nessa questão do copyright, né? Clique aqui embaixo e pegue o seu e-book grátis sobre algum assunto. Então, você pega, aí qual é a troca aí? Você vai ganhar o e-book, mas você vai o quê? Só deixar o seu e-mail ou o seu contato para que ganhe esse e-book. Então, baseado nisso, você acaba deixando seu e-mail e o seu contato. Então, nesse sentido, né? Um outro gatilho muito, muito forte é o da aprovação social. Eu vou citar também um outro exemplo no nosso dia a dia, o exemplo do restaurante. Um tá cheio, tá com fila no lado de fora e o outro tá vazio. A sua tendência é ir para que está cheio, porque você vai pensar o seguinte: o vazio tem alguma coisa que não está, vamos dizer assim, cheirando bem, não está andando bem, porque ninguém quer entrar ali. Ou então, os comentários em relação à postagem, isso é uma aprovação social. Né? Então, os depoimentos de outras pessoas que usaram aquele produto, aquele serviço. Então, isso tudo isso é aprovação social.
Então, é um gatilho muito, muito forte. O outro gatilho é o gatilho da afeição, que ele tem o objetivo de se conectar com as pessoas, né? Com a questão de a parte emocional, afinidade, o que tem em comum, né? Para que a outra pessoa se identifique, seja emocionalmente, seja histórico, seja em termos de características, habilidades, algo que seja comum para vocês. Isso cria uma afinidade. Então, uma vendedora está atendendo uma mãe, a mãe está com um filho. Aí essa vendedora fala assim, eu também sou mãe. Houve uma afinidade, uma identificação ali. Então, são pessoas que estão com o mesmo, passam por algumas coisas semelhantes. Autoridade é outro gatilho mental. Né? Eu até citei um pouco a questão do jaleco branco, né? O médico. Tudo que ele falar, a gente tem uma tendência a levar como algo que você precisa levar em questão no nosso dia a dia, na prática. Então, é algo que, dentre 10 dentistas, né, 7 falam que aquela marca é boa. Então, gera autoridade. Primeiro, a questão do dentista, que já é referência na questão de cuidar de dente. E a questão do percentual de números. Né? Ou então, 9, né? Dentre 9 ou 10, 9 falam que aquela pasta de dente é algo bom. Né? E a 10ª é compromisso e coerência. Qual é o exemplo disso? Quando você afirma, né? Você leva a pessoa a afirmar algo. Né? Por exemplo, eu vou agendar com você, né? Um outro exemplo. Se eu conseguir uma oferta bacana que cabe no seu orçamento, você vai levar o produto? Aí a pessoa fala assim. Aí o vendedor vai lá, traz a oferta, fala com o gerente, falando que nem podia ter esse desconto, essa oferta, vai lá, consegue e traz. Aí, nesse momento, como o cliente já tinha dito sim, se ele vê alguma coisa, se esse cliente vê alguma coisa que talvez não agrade, ele vai se sentir na obrigação de dizer sim e levar o produto, porque ele já disse sim antes. Então, é o quê? Compromisso e coerência. Então, isso é um gatilho, né, que pode ser usado em agendar alguma coisa, nessa questão que eu acabei de falar, né, nessa questão do texto que leva a questão, né, de elementos falaciosos no texto que não tem fundamento. Também isso, na verdade, o compromisso e coerência vai de encontro a isso. O outro gatilho é a escassez, também muito poderoso, essa questão, né? Só tem esse produto aqui, é produto único na loja. Aí, se a pessoa quer muito aquele produto, se ela sair, ela vai achar que logo em seguida um cliente vai vir, vai comprar e ela vai ficar assim. Então, na mente dela, precisa comprar urgente ali. Então, as pessoas não gostam de perder. Então, daí vem a questão da escassez. Né? Daqui a 5 minutos vai acabar essa oferta. Sabe aquele reloginho que está ali também? Quando acabar o reloginho, aí também não vai ter mais oferta. É escassez também. Então, são alguns gatilhos mentais para a gente pensar a respeito, que são muito poderosos, que na construção dessa copy é preciso ter esses elementos. Né? Uns mais, outros menos nessa construção. E aí eu passo a fala para a Martinha,
para que ela traga outros pontos pertinentes também a esse assunto de hoje. O que a gente vai trazer agora, eu acho que é do interesse aí do pessoal que está interessado aí em ser copywriter. Tá? Quanto é que ganha um copywriter? Né? Então, tem uma média salarial a nível de Brasil, tá certo? Que é R$4.000, 239 por mês, né? Mas assim, esse valor não é fixo. Por exemplo, essa é uma média salarial. Mas um freelancer, por exemplo, ele pode ganhar R$4.113 por mês, né? Fazendo assim um comparativo, né? O que é freelancer, tem também o que é júnior, mas um profissional, por exemplo, ele pode fazer uma campanha, tá? Pegar um serviço para fazer uma campanha de copyright e ele pode ganhar entre 5 mil a 30 mil reais. Então, é bem interessante. Né? Especialmente se for uma campanha mais longa, ali, né? Um projeto maior. Né? Então, assim, eu acho que são ganhos bem interessantes, que estão acima da média do salário mínimo, né? De uma boa parte da população. É interessante porque é uma nova profissão que está surgindo, é interessante porque é uma profissão que você pode trabalhar da sua casa em home office, tá? Então, assim, tem várias vantagens de você se tornar um copywriter e eu acho que esse salário é bem interessante. O que você achou, doutor Wilson? Sim, sim. É uma forma de... porque, assim, talvez tenha uma controvérsia, né, como você falou, a questão de quanto é importante um copyright, né? Alguns vão falar que Sim. Talvez 10, 20% de toda a dinâmica, né, dependendo Sim. do negócio. Mas é uma profissão que tem se valorizado muito, né? Então, nesse sentido, são ganhos consideráveis. Né? Você tem a parte de freelance, né? Essa coisa... Você não precisa, né, se você não quiser se formar em ser um copywriter, mas você pode lançar mão. E possa ser que não seja tão... A gente pode pensar que esse copyright ele pode cobrar uma fortuna, algo avulso. Não, ele possa ser que ele seja acessível, né, à sua necessidade. Mas, no geral, ele ganha bem. Tá? As pessoas buscam esse profissional e é uma coisa que, se está precisando hoje, vai precisar amanhã 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então, você que está escutando, né, essa live, se assim for o seu desejo, se você achar que você tem essa habilidade, como foi dito, né, várias habilidades, né, a questão né, a preocupação com o português, né, a coerência do texto e outros elementos que a gente citou aqui. Então, vale a pena, né, se direcionar a isso, porque muita gente tem procurado. Né, eu, particularmente, né, eu vou falar de uma opinião minha, eu vejo que é uma parte essencial. Né, então, quando se fala de venda... e ainda de texto, vamos dizer assim, é algo muito, muito importante. Né? Tem as suas controvérsias em termos do que eu estou falando, mas é o que eu acredito em termos práticos, que eu estou vendo no dia a dia. Mas é isso. Sim. Verdade. Sim, desculpe. Pode falar. E assim, mais uma entre as profissões, né, do ramo aí do marketing digital que está ganhando mais notoriedade. Por quê?
com os últimos acontecimentos, né, e toda essa questão que envolveu o país, toda essa crise aí na questão da saúde, né, então se tornou assim mais necessário, ganhou mais visibilidade, né? Mas é uma profissão que já existia, né? Já tinha profissionais que atuavam, né, nesse ramo, né? Só que é como se eles estivessem escondidinhos, assim, como se eles estivessem ocultos, né? Por quê? Porque não sei se não tinha tanta necessidade ou se as empresas já procuravam os copywriters que tinham, né, anterior ao ano de 2020, mas assim, o certo é que de 2 anos, de 1 ano e pouco para cá, né, quase 2 anos, né, fechando agora 2 anos, existe uma necessidade muito grande. E a procura vai crescer cada vez mais, como disse o Dr. Whindersson. Então, assim, é uma oportunidade ótima, excelente de fazer negócio, de você ganhar dinheiro mesmo, né? Imagina, você fazer uma campanha, né, de copy e você ganhar aí 30 mil reais em uma campanha, né? Então, é algo bastante interessante, tendo em vista aí o cenário, né, que o país se encontra, a questão de você estar buscando trabalho, né, e estar buscando emprego, né? E você, se você buscar estudar, né, você pode fazer aí autoformação, estudar, se aplicar, ir lá no YouTube, buscar material, ou então você pode participar do projeto aí com o Dr. Whindersson, né, que ele tem aí o projeto da Mentoria 360, né, e ele pode orientar você, né, pode te dar um norte, umas diretrizes para você tomar aí as melhores decisões e se tornar aí um copywriter de sucesso, né, não, Dr. Whindersson? Assim, né, só complementando, todas as profissões do digital, elas estão tendo uma ascensão muito forte, muito grande. Sim, sim. Então, além do ganho que seja elevado, ainda a busca, a procura é muito grande. Então, tenha certeza que nessa direção você não fica sem trabalhar. E mesmo que você possa, porque assim, né, essa questão, né, estar inserido no digital, você também tem uma forma de divulgar a si também, né? As pessoas precisam saber que você existe, né? Apesar da demanda, você tem que se fazer presente, como dizem, né? Então, só precisa isso. Então, eu acredito muito nesse segmento, como a Martinha falou, essa questão do projeto de 360 graus é justamente para orientar, né, pessoas que talvez estejam começando do zero, nada, não conhece nada, dá os primeiros passos. Você que já está no nível intermediário, você também, e avançado também, porque os conteúdos, né, dentro dessa mentoria são altíssimos, né? O acesso e você já começa a ter resultados fantásticos. Então, assim, eu posso dizer até por mim, eu digo que até o ano passado eu estava quebrando a cabeça o tempo todo. E no momento que veio esse conhecimento, né? Esse conhecimento veio até mim e eu disponibilizei para as outras pessoas. E a partir do momento que eu tive acesso a esse conhecimento, a parte digital, ele fez toda a diferença. Ele teve novos resultados. A minha cabeça ampliou para vários leques de tipo de remuneração. Então, se eu pude, né, vocês que estão na live, você também pode. Às vezes a gente não sabe, por não saber, às vezes é uma coisa simples, dar o primeiro passo, só que a gente acha que o bicho é muito maior do que a gente pensa na realidade. Né? O bicho papão é muito maior, às vezes não, é uma coisa muito simples. E aí a gente só vai entender isso se a gente chegar mais próximo. Sabe quando a gente era criança, a gente dormindo na cama e a janela, né? Aí tem uma sombra de uma árvore.
Aí parece que é um bicho grandão, mas se você chegar mais próximo, é uma árvore. Uma árvore inofensiva, que não faz mal a ninguém. Mas é mais ou menos isso. Então, se você chegar mais próximo desse assunto, você vai ver que a coisa é mais simples do que você imagina. E aí dá possibilidades da gente começar a abrir um leque. Se você não via isso como possibilidade, você pode até conciliar com o que você já faz. Não tem formas de você conciliar sem atrapalhar nada. E essa é a proposta, né? Inclusive, a Martinha, né, trazendo a questão, apesar que a gente está falando de copyright, mas a gente vai ampliar a questão de assunto do digital. Né? A Martinha está iniciando aí na parte de afiliado, né? E eu tenho estudado muito nessa parte, né? E vai ter um momento que eu vou compartilhar umas 2 ferramentas muito fortes que eu chamo de novo conceito do empreender. Então, vai ter um momento que eu vou compartilhar isso, que é bem interessante. Por que eu estou segurando um pouco isso? Porque eu estudei, testei, retestei e aprovei agora. E eu vi os resultados. Então, eu só posso falar daquilo que realmente tem um resultado. Então, vocês vão ver, né? Cena dos próximos capítulos. Vale a pena. A gente precisa despertar o gatilho da curiosidade aí no nosso público. Né? Mas é verdade. Fazer o povo se sentir instigado a participar, curiosidade. O que será que vai ter nas próximas lives? Quando é que esse conteúdo vai ser liberado? Né? Aí a audiência vai ser engatilhada também, maravilha. Então, isso serve para qualquer produto e para qualquer serviço, né? Isso você promover. Então, eu acho muito, assim, eu fiquei maravilhado com o que eu vi. Dos possíveis resultados que pode vir além do que já está tendo. E aí a gente não pode esquecer, Martinha, de falar como otimizar as páginas do copyright, né? Sim, sim. E o SEO, né? O SEO, né? Fala para mim aí. SEO. O que significa isso? É um mecanismo de você criar palavras para que facilite que o seu texto, a sua oferta, o seu anúncio seja encontrado com maior facilidade. Então, essa é a parte, né? Então, juntando um texto otimizado com esse mecanismo, juntando os dois, a sua oferta vai estar sempre em evidência, vai ser sempre encontrada. Então, o que a gente pode falar em relação a isso? Então, em relação a garantir a qualidade, né, do que você escreve e conquistar esse público, é importante a gente fazer essa otimização das páginas. E, com isso, tornar muito mais atrativo o seu texto, a sua oferta, para que a gente fala que existe uma inteligência artificial, que é o algoritmo, para que o algoritmo da internet ache mais a sua página, né, o seu anúncio, e possa ser bem ranqueado. E aí a gente entra no ponto importante, que é o CTA, que é o quê? É ação, né? É ação é o comando de ação nesse texto. Então, indica o quanto o leitor vai para a próxima ação. E o quanto ele precisa realizar tal ação. Então, preencher no formulário, né, baixar o material, como eu falei, o e-book. Então, tudo isso faz parte do CTA. Toda copy leva a um CTA, a uma ação. E aí, junto a isso, a gente precisa falar também da experiência do usuário.
a experiência do usuário que seja positiva, né, que seja no site, em relação ao anúncio, na hora que ele clica no anúncio, será que existe várias páginas, né, até ele encontrar a página que é a mais importante? Existe perdas nesse caminho, né, até ele finalizar essa ação? Então, vai ver em relação à formatação do texto, se está algo harmonioso, né, o tamanho da fonte, os aspectos visuais, se estão harmoniosos, imagem, design, para que essa leitura seja uma leitura que possa favorecer a compreensão e um estado confortável, né, de bem-estar para esse usuário. Então, isso, né, é importante a gente estar trazendo isso. E um outro ponto importante também, que está junto à questão da otimização da página, é a questão das palavras-chave. Em relação a isso, o que é muito evidente, por exemplo, quando você bota hashtag em um post, ou então em um vídeo, tem as palavras-chave lá no final, que é as tags. Então, no momento que você coloca essas palavras nesse vídeo, nesse post, nesse anúncio, isso vai ser achado com maior facilidade na internet. Então, os buscadores compreendem o assunto que o seu post aborda. Ele leva justamente para as pessoas mais interessadas, segmentada naquele nicho. Então, o que precisa ter nessa estratégia? A questão da introdução, em relação a alguns intertítulos, que é sempre possível colocar, e a conclusão disso também. Então, essas etapas, introdução, intertítulos, que sempre possível colocar, e na conclusão. Tudo isso você vai procurar botar a questão da palavra-chave, para facilitar que essa inteligência artificial, que é o algoritmo da internet, ache melhor o que você propor ou oferecer para os seus clientes. E aí eu vou passar a fala para a Martinha, para ela trazer mais outros elementos nessa direção. Bem, continuando, então, nós temos aí a questão da escaneabilidade, né? Uma técnica que vai tornar possível o escaneamento de um post e uma leitura dinâmica para que a pessoa que esteja lendo tenha um entendimento do que vai ser abordado nesse texto, né? Então, você pode usar isso como uma estratégia para poder facilitar a vida do leitor, né? O copyright, ele sempre trabalha nesse sentido. Uma linguagem facilitada, uma linguagem acessível, né? Às vezes ele vai escrever um texto para um pessoal corporativo, mas ele pode escrever, se for alguma coisa em relação à área de recreação ou entretenimento, ou qualquer coisa nesse sentido, ele precisa utilizar uma linguagem adequada nesse sentido, né? Então, essa questão da escaneabilidade é uma técnica assim, que é bem interessante. E também tem um link building, né, que vai fazer com que o seu conteúdo fique mais rico, fique mais completo, né? E aí, o copyright pode investir em links internos, links externos e guest posts, né? Os links internos, né, mantêm o leitor por mais tempo no blog, facilita o acesso a outros conteúdos, e quando você está fazendo aquela leiturinha e aparece aqueles nomes no meio do texto, né, o nome fica em letrinhas azuis, né, na cor azul, e ali é um link para você ir para estudar alguma coisa mais aprofundada sobre aquela palavra, aquele termo que está ali em destaque, né, em azul. E aí, isso otimiza a performance do blog e dos buscadores. Tem os links externos, né, que também são úteis para comprovar a
informações e pesquisas, né? E vai aumentar a credibilidade do conteúdo que você produz ou publica, né? E os guest posts que fazem com que a autoridade nos motores de buscas cresçam de forma significativa, né? E de modo que são muito comuns as parcerias entre empresas que abrem as portas do seu blog para autores da marca parceira, que autores da marca parceira possam escrever, né? Então, as pessoas fazem parceria e abrem o espaço para que o seu parceiro venha e faça publicações ali no seu blog, né? São chamadas de guest posts, né? Então, essas são as técnicas, né, de otimização aí das nossas páginas que tem o copyright e SEO, tá? E a gente já está caminhando para as considerações finais, né, Wilson? Isso. E fazer pergunta para vocês, né? Qual foi o maior aprendizado de hoje nessa live? Né? O que fica? Qual é qual é o direcionamento que você pode fazer, né, a partir desse momento, desse conhecimento, o que você faz? Eu digo que o conhecimento sem prática, ele vira teia de aranha. Não serve de nada, só serve para enfeite. Mas, diante do seu cenário, do cenário do seu negócio, do que você pensa, né, pensar como uma oportunidade, pensar como algo, uma renda extra, enfim, é um direcionamento. E a mentoria, né, 360 graus, justamente para você se inserir nisso e você ter esse conhecimento, né, beber dessa fonte. E posso te garantir que as melhores fontes, os melhores conhecimentos, né, que até então eu não tive acesso em nenhum outro momento, só nesse momento aí que, como eu falei, eu tive esse conhecimento e passei a compartilhar. E eu quero estar falando, né, da programação da semana em relação a esse canal, né, o Whindersson Moraes Coach. Dia de segunda-feira, nesse horário, né, encontro de empreendedores, trazendo assuntos do digital, financeiro, né, e trazendo paralelamente a parte emocional e o empreender também. E dia de quarta-feira, circuito de filmes. Nessa quarta-feira, o filme é Para Sempre Alice. O nome é bem sugestivo, né? Porque Alice. Mas a história, né, é um drama de uma pessoa que está com diagnóstico de Alzheimer. Se você não ouviu falar, não sabe, ou já ouviu falar assim por cima, esteja na quarta-feira, que é um tema muito relevante que vale a pena a gente estar discutindo. Dia de quinta-feira eu separei para poder compartilhar assuntos de psicologia, a parte emocional, saúde emocional, coach, mapa de perfil comportamental, para que seja um momento para que você possa, né, ter ferramentas para poder gerir mais as suas emoções. Né? No tempo de hoje, há uma necessidade urgente que a gente possa gerir as emoções para que a gente esteja bem no trabalho, que a gente esteja bem no lado pessoal, nas relações, né, relações amorosas. Isso é um pilar fundamental. Então, eu disponibilizo essa quinta-feira, né, dia de quinta-feira, para justamente você estar junto comigo, compartilhando aprendizados. E eu quero enfatizar essa questão da segunda-feira, né, para que você possa sempre trazer, né, convidar mais gente. Se você tem, talvez, um filho, uma filha que queira se direcionar nesse digital, ele já falou alguma coisa a respeito para você, e você não sabe como ajudá-lo, você também pode compartilhar essa live com eles, de alguns amigos. Então, compartilhe. E eu quero agradecer a Martinha imensamente pela disponibilidade dela, pela o compartilhar os aprendizados, o conhecimento, né, pela dedicação, né? E pela dedicação ela tem, né, a Martinha já tem tido, assim, resultados
nesse crescimento. Quando eu olho para a Martinha antes e agora, é um crescimento, né, tamanho. Então, né, parabéns pela dedicação. E, com certeza, a Martinha que chegou nessa mentoria é outra hoje, né? Então, gratidão por estar aqui, pela disponibilidade. E eu passo a fala para você. Não sei se você quer deixar uma mensagem, quer compartilhar. Eu quero aplicar o COP aqui no nosso fechamento, com certeza, né? E a chamada é bem matadora, né, Wendes? Uma chamada matadora. A COP, ela tem essa característica de bateu, matou, tá? Tem que ter um impacto forte, né? Sim. Então, mude já a sua vida. Decida agora mesmo ser um COP de sucesso. Acesse aí a direct do Dr. Whindersson e saiba mais. Fazer um fechamento de ouro aqui, falando sobre aplicando a nossa COP na prática, né? Agradecer também aí, primeiramente a Deus que nos concede essas oportunidades ricas e maravilhosas, né? Uhum. Isso é muito bom porque a gente está crescendo e a gente está vendo os resultados aí, graças a Deus. E que venham mais, né? Mais resultados e que a gente caminhe rumo ao sucesso, né? A palavra é realmente mudança, né? A palavra é realmente decisão. E a palavra é hoje e agora, né? Ai, né? Beijo, minha princesa. Obrigada, querida. Obrigada. Viu? E que agradecer aí ao Dr. Whindersson e a participação nesse projeto maravilhoso, né? Também citando as nossas queridas companheiras de live, né? Isabel e também Sandra, né? Sandra está lá na França. Beijo para Sandra. Deus abençoe vocês também, né, e todos que estão aí nos assistindo, que dedicaram aí um tempo, né, da sua noite, se separaram e com todo carinho nos assistiram. A nossa gratidão. Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês todos aí. Uma excelente noite a todos. E para fechar com chave de ouro, o quanto, né, a gente está trazendo a questão do conhecimento, mas o quanto é importante a mentalidade para empreender, a mentalidade do novo, das mudanças. Então, além da técnica, além do conhecimento, é preciso mudar a mentalidade. Então, é o meu convite também que haja uma mudança da mentalidade para que as coisas comecem a acontecer na sua vida, na nossa vida. Então, eu fecho, né, essa live com essa fala, agradecer, parabenizar a todos, agradecer também a Martinha, que a gente possa ter uma semana abençoada, cheia de vida, né? Se você trabalha com venda, cheio de vendas, com certeza, vai ser a melhor semana de vendas na vida de vocês, né? A questão na família, em todos os pilares da vida de vocês. Né, que seja abençoada essa semana, tá? Gratidão. Tchau, tchau, gente.